Fala galera, bem-vindos à terceira edição do Anchor Point, o podcast do Layer Lemonade. Eu sou Dian Chanassa, finalmente me apresentando aqui nessa bagaça, porque eu sempre esqueço de me apresentar. Sou motion designer e fundador do Layer Lemonade e hoje eu trago aqui para conversar conosco, primeiramente o Beethoven, né, que é já figurinha batida aqui no podcast, lá de João Pessoa, motion designer freelancer. Beethoven, tudo beleza por aí? Opa, tudo bom? Beleza? Belezinha, então... Tamo aí. E também dois convidados nossos aqui, muito bacanas, a galera forte aqui, que é o Diego Coutinho, também a.k.a. Coates, que é motion designer, ilustrador, diretor de arte, o Escambau. E aí, Coates, tudo belezinha? Beleza, fala, doutores. E também, né, a esposa dele, que por consequência também é a esposa, a Bruna. Olá. Bruna Imai, né? Isso, Imai. Bruna Imai, que é designer, ilustradora e diretora de arte. Tudo bom, Bruna? Tudo ótimo. Muito bem-vinda aí ao nosso podcast, a primeira mulher aqui no podcast, né? Tava na hora. Você sabe que eu tava procurando, rapidamente falando, eu tava procurando outro dia, eu tava pensando e até conversei, eu acho que não sei se foi com o Mal Borba. Falei, cara, eu preciso encontrar algum motion designer, algum designer, algum artista digital para trazer pro podcast, porque senão fica parecendo que só tem homem na área, né? Fica estranho isso, né? Fica aquele clubinho, 5, 4 caras e nenhuma menina no meio, né? Mas sabe que não tem muita menina ainda na nossa área, e inclusive a gente estava conversando outro dia com uma amiga do Diego, que também é motion designer, lá em Londres, que tem pouca menina na área, a gente não sabe exatamente por quê. Pois é, eu conheço, aqui no Brasil tem algumas, eu lembro de umas meninas que tinham um podcast, eu esqueci o nome das meninas, eu preciso inclusive encontrar elas para chamar elas para cá também, para conversar com a gente. Mas realmente tem pouco. Se quiser depois posso passar a lista, que tem um grupo no Facebook só de mulheres designers na área de motion do mundo todo. Ah, massa. Então... Mas um grupo bem feminista. Tá tendo um movimento debaixo dos panos aí. Então, beleza. Mas tem mesmo, um movimento... Fica por tudo pelo plano de fundo, né? Então é o seguinte, galera, a gente, na última edição do Anchor Point, a gente conversou sobre alguns tópicos lá e um deles foi freela versus estúdio, né? Você trabalhar como freelancer e trabalhar em estúdio. E apesar da conversa ter sido muito bacana e a gente ter mostrado, né, os dois lados da moeda, né, as diferenças entre você trabalhar como freelancer e trabalhar em estúdio, em loco, a galera pediu pra gente dar uma aprofundada no assunto de freelancer em si, né? Ou seja, freelancer é praticamente uma profissão, né? Você pode seguir vários métodos, criar várias coisas e você é a sua empresa, né? Você é uma empresa própria. E o Coates e a Bruna, assim como o Beethoven, e eu mais ou menos, né? A gente trabalha como freelancer e de certa forma a gente tem uma experiência e tal, e a gente vai tentar aprofundar um pouco mais para satisfazer aí a curiosidade dessa galera que às vezes está querendo ingressar como freela no mercado, ou então já está como freela e tem algum tipo de dificuldade, ou então já é freela bem sucedido e só quer ouvir conversa fiada mesmo que nós, e a gente vai falar mesmo assim. Aí para começar, vamos fazer o levantamento básico assim, de freela. Como começar a ser um freelancer, né? Vamos começar com vocês aí, Bruna e Coates, vocês podem falar à vontade aí, trocando entre um e outro. Como é que vocês começaram a ser freelancer? O que vocês sugeririam para as pessoas que estão começando ou querem começar? Como que vocês começaram com isso? Vai aí. A nossa vida como freelancer, ela foi muito parecida, só que a Bruna, acredito que ela vai ter... A história dela começa um pouquinho antes, porque nós dois trabalhamos muito tempo juntos na Lobo, que é a Lobo Vetor Zero, e ela acabou saindo um ano antes de mim, da Vetor, para ser freela, né? Eu acho que ela podia, colocando assim em linha temporal, porque a gente tem muita coisa que a gente divide em comum, ela pode começar falando alguma coisa da primeira experiência dela como freela. Então, eu acho que assim, mais do que qualquer coisa, minha rede de contatos começou com várias indicações da Vetor Zero, o pessoal que tinha trabalhado junto na Lobo Vetor. Então, para mim foi muito essencial ter trabalhado lá, porque de lá que conheci muitos profissionais, muitos freelas, eu entendi a dinâmica de como funciona o mercado. Então, na minha opinião, foi essencial ter trabalhado como fixa em um lugar para depois virar freela. Então, no meu caso acabou sendo muito parecido também, porque a minha experiência sempre foi de contratado, aí eu também fui para Vetor e assim,
tudo, cara, que rolou depois sempre foi de indicação de gente que eu fiz nesse período de tempo. Eu sempre, assim, é um pouco difícil, eu imagino, pra mim, tá? Sendo bem claro, pra mim, imaginar como que você vai construir essa relação com os clientes, essa relação com os estúdios, sem ter uma base, sem ter uma indicação, sem ter um portfólio. Então, assim, pra gente, esse primeiro momento como contratado e ter essa experiência dentro do estúdio, construir um network ali dentro, eu acho que foram as bases de tudo que a gente... Foram as bases que serviram pra gente poder conseguir sair como freelancer. Então vocês acham que é essencial os caras terem começarem, antes de ser freelancer, começarem como contratados de algum estúdio, seja qual for, para o cara fazer essa rede de contatos para depois vir a ser freelancer de verdade, né? Então, assim, na verdade, eu não penso que seja essencial. Eu acho que, assim, todos os modelos são válidos. É uma grande vantagem, né? Isso foi o que Isso foi o que funcionou muito bem conosco, né? A gente desenvolveu, até porque a nossa formação é de designer gráfico. Então, cara, eu entrei na Vetor, eu não sabia mudar quantos frames por segundo era um vídeo. É normal. Passei cada perrengue. Mas foi uma escola mesmo, porque lá a gente tinha feito um projeto na faculdade de After, com de Motion mesmo. Só que lá eu cheguei, entendi como que é a pipeline de um projeto em 3D, com live. E realmente foi uma escola aí. E eu acho que assim, a gente fala muito da parte técnica de ter trabalhado no lugar. Mas eu acredito muito que todos os negócios que a gente faz, 50% tem a parte social, a parte humana. E quando você trabalha no estúdio sobre forçado a estar com as pessoas, digamos assim, eu tive ótima experiência lá. Mas assim, você consegue entender a dinâmica as funções de cada um, os perrengues que cada um passa, acho que aí você consegue começar a entender mais dos problemas que pode ter, das dificuldades que cada posição do projeto tem. E eu acho que você consegue ser um freela melhor, um profissional melhor por conseguir ter essa visão geral de todos os problemas e todas as possibilidades do projeto. Isso que a Bruna está falando eu também acho interessante, partindo do ponto... porque assim, eu acho que é importante você ter bem claro aquilo que você quer, sabe? Então assim, é importante, pra gente foi muito importante trabalhar numa empresa e aprender como que é trabalhar para os outros, entender como é que funciona e depois trabalhar para nós mesmos. Entendi. Por que eu acho que também é importante trabalhar na empresa? Porque assim, existem certas experiências que pelo menos eu, na experiência de freelancer, não tive, que é assim, um projeto sempre tem um workflow, né, uma pipeline. Aí vamos supor, você almeja um dia ser diretor ou algum cargo de maior responsabilidade no qual você vai ter de lidar com pessoas. Eu não estou falando que necessariamente você deva ir para a empresa, que não existe um caminho fora disso. Mas eu acredito que se você está dentro de uma empresa, ter o contato com as pessoas, entender como que funciona a dinâmica com as pessoas, aprender a lidar... Também. Exato, e tem um lado do cliente também. Isso se você quer ser um diretor, entende? E é interessante isso que vocês estão falando, porque uma das grandes dúvidas que a galera tem, isso assim, o neguinho vem me perguntar isso direto em chat, é como que a gente consegue lidar com o cliente, precificar as coisas, que são outros assuntos que a gente vai falar já, outros pontos sobre o mesmo assunto. E isso, na verdade, acaba que você aprende quando está dentro de empresa, né? Quando você trabalha para os outros, você começa a entender como é que faz a relação cliente-empresa, né? Porque o freela é uma empresa, certo? Então você aprende essa mecânica, né? E acaba que você fica mais fácil para você, quando freela, quando sozinho, você gerenciar esse contato com o cliente, por exemplo, saber o preço das coisas, saber como funciona no mercado e tecnicamente você já teria um portfólio, né? Isso não é via de praxe, né? Nem sempre todo mundo que trabalha em empresas grandes aí sai de lá com um portfólio, né? Mas é uma probabilidade, vamos dizer assim, né? Sim, que nem para mim, quando eu trabalhei na Vetor, eu não tinha esse contato tão próximo do cliente, porque lá a pipeline era muito forte por conta do tamanho da empresa. Então assim, que nem o assunto de ser freelancer, ele é uma faca de dois gumes. Por que eu falo isso? Eu entrei sendo um designer só, então eu queria aprender a desenvolver somente a habilidade de ser designer gráfico, ou ser ilustrador, ou ser animador. Mas quando você se torna freelancer,
você tem que desenvolver habilidades de negócio, habilidades de lidar com o cliente. Exatamente, é porque você virou uma empresa, né, cara? Exato, e aí é outra realidade, sabe? Tem uma máxima, existe a máxima que o pessoal fala assim, foque no seu trabalho e o dinheiro virá. Eu acho que é um pouco inocente você acreditar que só fazendo um trabalho bem feito você vai ser bem sucedido. A questão de negócios, ela vai bem além disso. Eu já vi muita gente que não era tão talentosa, mas tinha um sucesso financeiro assim estrondoso. Mas na verdade, Diego, isso aí é uma das coisas que eu mais vejo na nossa área. É uma galera que realmente ganha grana sendo freela. Inclusive, existe um consenso geral, parece. E Beethoven, na hora que você quiser entrar na conversa, você fica à vontade, viu? E existe um consenso geral que freela ganha mais do que fixo, certo? A gente, tecnicamente, todo mundo sabe disso, né? E parece que a galera quer ser freela não pelo fato de, às vezes, gostar de trabalhar para si mesmo, ou porque quer fazer projetos melhores e porque o freela tem mais liberdade de escolher projeto e etc. Mas porque ganha mais, sacou? Então, isso que você falou é muito certo. Tem muita gente por aí que é freela, que ganha uma grana violenta, mas os caras não são tão bons quanto parecem. Se você olha assim, faz um gráfico rapidinho, você percebe que existe uma tendência do cara ir para o estúdio, trabalhar anos no estúdio, ficar bom, ser reconhecido às vezes por nome, e aí ele vira freela, né? E aí, mas o cara é bom, o cara saiu de lá bom pra cacete, ele fez um nome e ele vira freela. É tipo, vamos dizer lá, o Jorge Canelo Estrada, né? O cara saiu da Giant Ant, se não me engano, e aí virou freela, né? Parece que os caras gostam de sair porque daí eles têm mais liberdade para trabalhar. Esse ponto eu acho muito legal, saca? Que eu acho, inclusive, para quem tá ouvindo aí, é uma parada legal. Tipo, se você quer ser freela, seja freela pela liberdade de você ter os projetos que você quer, né? E não simplesmente porque você quer ganhar dinheiro, sacou? Porque ganhar dinheiro você vai ganhar em qualquer lugar, saca? E é justamente, tipo, você tem que... Eu acho que rola muito uma questão de... É uma coisa muito perfeita, um mundo muito perfeito em que você vai ser freela e aí você vai ser o seu chefe, você vai ter dinheiro todo mês e quando na verdade você passa 2 meses sem pegar um trabalho e fica desesperado e quer correr atrás de alguma coisa que... Então é massa você ter essa base antes. Tipo, no meu caso, o meu problema é justamente esse, porque aqui onde eu moro não tem tanto mercado, não tem tanto estúdio de animação, tem mais agência de publicidade. Mas aí não é muito bem aquele foco que eu quero, porque você vai pra uma agência e aí lá você meio que faz tudo, né? Porque geralmente eles mandam pra um estúdio fazer, aí se tem alguém que faz dentro, então pra que mandar pra fora? Aí você acaba meio que trabalhando, não tem ninguém pra supervisionar, e você acaba meio que não aprende, você faz um trabalho que você é melhor trabalhar sozinho. Exato. E aí eu sinto essa falta de um estúdio, e aí o que eu tenho é mais... Mas aí é interessante, Beethoven, que é interessante, inclusive, você está falando isso, porque você mora em João Pessoa, né? João Pessoa, apesar de ser uma capital, né, uma cidade menor, o mercado é um mercado menor. Tipo, se você tiver 4 motion designers aí, vai inflar o mercado já. E eu falo isso porque Goiânia, onde eu tô aqui agora, é uma capital pequena. Os que tinham aqui saíram, né? Exatamente, a galera aparece e sai, né? Vai para São Paulo, vai para o Rio, vai para BH e tal, né? Vai para Curitiba. Mas a galera não costuma ficar nesses lugares, né? Para você conseguir ser freela aqui em João Pessoa, por exemplo, você tem que ter, tipo, o seu estúdio vai ser a internet, tá ligado? Você vai ter que ter contato com pessoas que já trabalham na área para criar uma rede, network, e aí ganhar confiança e conseguir... É meio que você tenta a sorte quando você tá solto sem nenhum estúdio para ter essa base. Você tem que meio que brincar com a sorte e também correr atrás para conseguir achar as pessoas certas e conseguir aquele contato, conversar e ter a oportunidade de aparecer, né, de se mostrar. A internet é a ferramenta que, pelo menos na minha opinião, é uma das ferramentas mais importantes para um freela, a internet, né? Eu não sei como é que o Coates e a Bruna usam aí, mas... Tem 2 pontos que vocês levantaram aí que eu acho que são bem importantes. Um é a questão do trabalho, né? Assim, o que se passa na sua cabeça quando você é freelancer e você não tem trabalho? Eu tenho uma amiga que é psicanalista aqui, eu já conversei com ela a respeito do assunto por cima, que ela atende muita gente da área. E, é uma condição delicada, porque, assim, tem pessoas que conseguem trabalhar assim com um cronograma mais folgado, então assim, ela faz o projeto, ela tem a grana para quando ela está parada, aí ela consegue pegar outro projeto, quando ela está parada ela desenvolve os próprios projetos pessoais. Nesse sentido é muito interessante, sim, mas às vezes você não consegue fazer
plantar a longa data, porque você ainda está tendo que se preocupar com a curta data, a grana que você precisa pôr agora, precisa né? sustentar, né, cara? E aí aparece uma Exato, e emergência. às vezes aí fica difícil e pode se tornar freela num cenário desse, no começo, que assim, pra mim seria o começo da minha carreira, seria um inferno se eu tivesse que me preocupar todo mês com o valor do aluguel, com o valor o dinheiro para comprar comida e etc. Eu acho que esse imediatismo ele é muito complicado. Interessante você ter falado Você isso vira aí, meio- porque, só um minutinho, Beto, interessante você ter falado isso aí, porque é bom lembrar pra galera que você ser freela é praticamente um paralelo de você ter um estúdio de motion, tá? Quem acha que ter estúdio de motion, ter produtor e tal é um conto de fadas, tá totalmente enganado. Porque você tem a liberdade de escolher os projetos que você quer, mas em última análise você não escolhe os projetos porque você tem que pagar as contas, certo? Então é a mesma lógica do freela, só que o freela está em menor escala, né? Uma empresa está em maior escala. Essa ideia de que o freela escolhe os próprios projetos, eu acho que é um pouco delicado esse assunto. Por quê? Porque às vezes você acaba priorizando mais o contato com a pessoa do que escolher os projetos, porque é um estúdio que você trabalha bastante e muitas vezes tem trabalhos legais e às vezes vai vir um trabalho que não é tão interessante e você não tem como saber se aquele trabalho é interessante. O que eu quero dizer assim, chega aquele e-mail falando assim, queria saber se você está livre para fevereiro. Poxa, Não tem como, né? Você saber, né? Não tem. Aquele estúdio faz um trabalho muito legal, mas você não pode falar pra ele assim, quero saber se o trabalho é legal. Se não for legal, eu não vou fazer. Isso não existe, entende? Me passa o briefing antes, briefing completo pra saber se é legal ou não. Você vai falar assim, não tem tanto isso. O freela tem a liberdade é falar, esse mês eu vou ficar mais tranquilo, e esse mês eu vou trabalhar bastante. Isso acho que você tem uma certa liberdade sim, se tiver trabalho constante. Mas é uma liberdade assim, perigosa também, né? Convenhamos. Que se você ficar falando não para cliente porque tá em férias no Havaí, você pode se queimar porque, tipo, o cara, não vou chamar aquele fulano lá porque o cara falou que não estava disponível faz 2 vezes para mim que eu chamo ele não dá resposta, né? Não vem mais. O cara não vem mais, né? Então também tem que ter esse cuidado, né? Vamos aí. Tem alguns freelancers, né, alguns artistas que eu acredito que eles têm o conforto dessa posição, do tipo, o cara tem um trabalho num perfil super específico, ele tem um estilo do trabalho dele, aí chega um briefing que é totalmente diferente do trabalho dele, aí ele pode falar, olha, recebi seu briefing e ele não tem a ver com o meu trabalho. Que é justamente o que o pessoal tem como ideal, né? Tipo, você vê um profissional que tipo, tem 12 anos de experiência e ele consegue ter essa liberdade de escolher o que ele quer. E aí você que está começando, acha que também vai ter essa liberdade de escolher o que quer, quando na verdade não vai ter. Porque o cara já tem experiência em 2, 3 estúdios, já criou já foi pra fora, ele já conseguiu uma bagagem muito grande pra ter essa liberdade de ser freelance e escolher o que ele quer. Mas eu acho, Beethoven, que eu acho que nenhum cara tem liberdade para escolher exatamente 100% o que ele quer, sabe? Não, mas assim, ele acho vai que, ter... assim, as coisas são, a não ser que seja tipo nessa vibe que o Diego tá falando, que é, às vezes a especialidade do cara é 3D e chega um e-mail para ele falando que é um flat design, aí o cara fala, não, velho, eu sou 3D, eu não trabalho com isso aí. Ou chega pedindo o filme inteiro. Exatamente, o cara, sei lá, é ilustrador e o cara pede animação, fala, não, velho, eu não sou Ou às vezes o animador, cara já é tão conhecido pelos clientes que o pessoal já vai nele porque sabe que ele vai fazer aquilo, sabe? Tipo... eu acho que nesse ponto, se o cara tiver grana, ele pode escolher 100%. Se o cara não tiver grana, ele não vai escolher, ele vai pegar o que vier. É isso que eu acho que vai ser a balança. Eu sempre acho que final, ser freelancer total, tipo, é meio que, sabe, o Uber, que você tem um trabalho e aí caso você queira ganhar uma graninha a mais, você tem o Uber como garantia, tipo, o freelancer é o Uber, tá ligado? Tipo, você tem uma coisa que consiga ter uma renda fixa, tipo, cara, algum estúdio, alguma coisa. Você consegue assim. levar os dois ao mesmo tempo, não, viu? Se você não ganhar as estrelinhas, você tá ferrado, bicho. E aí rola, tipo, do pessoal que já tem uma experiência, querer, por exemplo, dar um curso. E aí aquele curso ser uma renda fixa durante um tempo, sabe? E aí entre esse curso que você já gravou, tipo um curso online, tipo o que você falou do Jorge Canedo, ele gravou aquele curso lá, tipo aquilo ali vai ser uma renda dele que ele pode agora dar meio que uma pausa nos freelas, que ele tá como freelancer, né? E aí tipo meio que brincar com isso, sabe? Tipo tem uma coisa meio fixa e uma coisa meio freela, sabe? Dar essa dosagem. Mas gravar, mas aí é uma outra coisa, porque gravar curso é diferente no sentido de não exige tanto quanto você fazer um job em si, sacou? Fazendo o job em si, eu acho que depende de como você desenvolve a sua dinâmica dentro do estúdio. Porque assim, existem muitos estúdios no qual você vai trabalhar e
infelizmente acaba sendo um pouco da realidade brasileira, que há muitos lugares acabam puxando muito o horário. Mas acho que isso também depende muito do seu posicionamento como profissional, entendeu? Como lidar com esse assunto. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque se você consegue, no teu horário de trabalho, você entra ali às 10, vai sair às 8, você foca, você produz, você tem uma relação bem clara com o teu chefe, você tem que pensar que você vai ter todos os dias, depois das 8, livre, antes das 10 horas da manhã também livre, e seu final de semana também vai ser livre, entendeu? Isso é uma realidade mais comum fora do Brasil, né? Infelizmente. Mas você encontra estúdios no Brasil também que você consegue fazer o seu horário. Na Vetor Zero lá, assim, cara, tirando os projetos que a gente queria que ganhassem prêmios e etc., o pessoal fazia o horário tranquilamente, entendeu? Sim. E eu acho que quando você é freelancer, você tem essa ideia que você tem muito tempo para sua família, mas você também pode cair na armadilha de pegar um projeto e o projeto ter algumas dificuldades, acaba dando uma coisa errada e você vai ficar varando noite e ninguém vai ver esse esforço extra que você está dando. Se você está na empresa, pelo menos o pessoal ainda vê que você está se matando. Sim, o pessoal vê que você está se matando, o pessoal vê os trabalhos, os problemas que dá. E quando você está em loco, você está sozinho, o pessoal não sabe que o seu programa deu pau, que você teve alguma coisa, que você fez muitas horas extras para chegar naquele patamar, ou como você não tem parâmetro de pessoas, no caso aqui eu tenho o Diego até, pra você falar se tá bom, dar pitaco e tal, mas geralmente quando você tá sozinha mesmo, não tem parâmetro para falar, para ter opinião, e você eu pelo menos acabo dando até um pouco a mais, fazendo horas extras, porque eu acho que ainda não chegou lá. Aí eu sou do tipo que cada um tem pessoas e pessoas, mas eu sou do tipo que acaba me cobrando um pouco a mais quando estou mais sozinho. Eu sou muito nesse sentido. Eu sempre fui, eu sempre trabalhei antes de ser motion designer e trabalhar nessa área de artes digitais. Eu sempre trabalhei para mim mesmo, né? Eu tive empresas, tive loja, mimimi, né? Ou seja, eu sempre fui gerenciador de mim mesmo. Claro que eu já trabalhei para os outros quando eu era adolescente e tal, mas eu percebo que eu já trabalhei para os outros e hoje em dia, né? Acho que desde os meus 18, 19 anos eu trabalho para mim mesmo. Eu percebo que as pessoas têm uma grande ilusão de que você trabalhar para si, você vai trabalhar menos. E não é verdade. Eu trabalho muito mais sendo o meu próprio patrão do que quando eu trabalhava para os outros. Porque quando eu trabalho para os outros, eu tenho minha carteira assinada, compadre. E eu bato meu cartão aqui, Sim. Vou embora na hora. Se eu fizer hora extra, eu recebo. Se eu não receber minha hora extra, eu meto o patrão no pau, etc. Né? Quando você é dono, você tem essa... Não é bem assim. Tipo, e quando eu falo quando você é dono, eu estou falando quando você é freela, porque isso também é dono, né? Você não tem essa liberdade, na verdade, né? Você tem aquela liberdade que vocês comentaram, tá, beleza, eu posso pegar o projeto que eu quero e posso ir viajar depois se eu quiser. Mas é uma atitude perigosa porque você está deixando sua empresa sem trabalho. E é uma curiosa assim, meu pai também é autônomo e eu vejo quanto que ele trabalha. É que quando você é freela, você esquece que você tem que responder o e-mail, você tem que fazer o trabalho de atendimento, você tem que fazer o trabalho do make de producer, da organização, você tem que escrever como que, eu pelo menos escrevo assim, como os comentários, eu fiz o layout tal, tem aquele momento do Skype, não é só chegar, mostrar. No fim você acaba tendo menos tempo para o seu trabalho técnico, mesmo assim, o seu motion, o seu layout, do que porque você tem que dividir isso com a administração, coisa que a empresa grande, em lugar de você ter contratado, você passa para outra pessoa. Você senta na ilha e vai fazer o que você tem que fazer, né, cara? Você precisa ficar fazendo atendimento, que é uma parte super chata. Por exemplo, aqui no estúdio, quem faz a parte de atendimento é o meu irmão, né, o Tara, que ele faz a parte de finalização, colorização e atendimento. O cara é editor, colorista e ainda tem que fazer atendimento, né? Ou seja, é um saco, é o cara que tem que responder e-mail. Eu não faço isso, saca? Eu fico só por conta. Parece que não, e demanda muito tempo, né? E, cara, demanda um tempo, filho da puta. Eu vejo, às vezes, eu olho no e-mail aqui e tem um orçamento que não foi mandado ainda. Aí eu digo, por que não mandou o orçamento? Porque o cara tá lá fazendo 3 ou 4 outros orçamentos, sacou? Então, é um negócio que demanda tempo e não é fácil, saca? A galera acha que é fácil ser freela, que é fácil ter empresa própria, e não é moleza. Nunca vai ser. Só que tem as vantagens, né? A gente já falou sobre as vantagens no último episódio do podcast, a gente nem precisa ficar falando muito, mas a gente sabe que tem vantagem sim, né? Sem falar também que às vezes você dedica esse tempo pra fazer tipo um orçamento e aí você manda e o cliente não quer. E aí foi dia daquele tempo. Não é fácil. Acontece muito isso acontece também. Toda hora. Você tem que ficar sambando ali. E inclusive, já que a gente tá falando de orçamento,
A gente já pode, inclusive, falar um ponto muito sério, que é a precificação de trabalho de freela, né? Como que você, digamos, eu, Jean Chanassa, não sei porra nenhuma do mercado e quero entrar agora no mercado de freela porque eu sou bom, eu tenho um portfóliozinho lá de trabalhos pessoais. Como é que eu precifico meu trabalho? Olha, eu assim, não vou falar que é a resposta mais perfeita, mas no começo, né, no começo da profissão, quando eu comecei a desenvolver os primeiros orçamentos, assim, cara, é meio que padrão, assim, acho que você tem que fazer um levantamento geral dos seus gastos. Isso eu tô falando assim, para quem é bem iniciante mesmo. Assim, e eu falo levantamento de gastos, o que é? Ah, cara, quanto custa o teu aluguel? Você vai colocar a tua energia de água, luz, você vai colocar... Sabe, você vai ter que colocar o preço do teu computador... assim, a cada 3 anos você vai ter que comprar o seu computador. Você coloca isso na conta também. Os programas que você tem que pagar também, dependendo do que você usa. Sei lá, se você vai para um coworking, se você trabalha de casa, o aluguel do coworking. Sim, tudo Fora o prazo do job. Sim. Fora a dificuldade do projeto, o tipo de função que você vai fazer. Sim. É que assim, isso eu tô falando assim, pra você, esse é um primeiro passo que eu tinha feito para eu ter uma ideia quanto custa o meu dia, né? Certo. Aí assim, quanto o meu dia custa pra mim, né? Aí você começa a imaginar, a colocar assim, talvez eu não tenha projeto no mês que vem. Aí começam a entrar questões delicadas, como assim, se eu sou novo, eu vou acabar cedendo um pouco. Mas eu também preciso de grana para o mês que vem, porque pode ser que não tenha freela. Então você sempre vai ficar numa dinâmica de vai e volta, porque assim, se é um cliente que eu já trabalho há mais tempo, eu posso botar um preço de mercado, um preço que já é mais interessante para mim. Mas se eu estou começando, se você está começando, você também tem que ser interessante para quem está te contratando. Então tem que ter sempre um toma lá da cá, assim, um pouco também, né? Então você vai fazer o teu preço, você sabe o teu mínimo. Aí você tem que ver quanto você vai ganhar em cima disso e quanto você está projetando ali de gordura para você ter segurança para frente, né? Tempo sem freela e tal. Isso é interessante, esse assunto, porque na verdade é a parte mais interessante, né, para os interessados, porque não é dinheiro, né? Ninguém trabalha de graça aqui, ninguém está aqui para ficar fazendo nada de graça para ninguém. Mas é uma parada complicada porque, por exemplo, freelancers brasileiros que trabalham no Brasil e são chamados às vezes por empresas de fora, às vezes bate um pouco a cabeça, porque não sabe, os caras lá eles trabalham às vezes por hora, às vezes por dia, né? É uma forma diferente de cobrar, né? De se cobrar o trabalho, e às vezes a galera que está acostumada, por exemplo, eu estou acostumado a trabalhar por projeto, né? Eu trabalho por projetos, então o cara me manda um briefing e eu cobro baseado no briefing do cara. Eu olho pro briefing, leio aquele briefing, converso com o cara e falo, seu projeto pede isso? Pede, então ele vale tanto. Aí o cara negocia comigo ou não sei o que, e fecha o job. Mas eu não cobro a hora, eu não cobro o dia. E, sinceramente, eu não sei fazer esse cálculo e eu não por isso que talvez eu não faça. Mas eu tenho uma boa lógica aí que eu uso que fica bem justo, saca? Eu ganho bem sem esfaquear o cliente e o cliente tem um job bom sem também me sacanear, né? Geralmente quando o cara vem... Só um minutinho, Beto. Quando o cara vem pro meu lado com alguma batata muito quente, eu tiro de lado porque eu sei que já vira uma parada meio de exploração, né? Mas também tem o outro lado. Se chega uma batata fervendo na tua mão e você sabe que você dá conta, fala, opa, isso aqui tá difícil de resolver, vou cobrar um pouco mais. Vou ter que resolver, resolver no final de semana. Calma, final de semana eu vou cobrar. Mas a batata quente, Coates, na verdade é tipo o cara chegar e falar assim, eu quero um motion de 1 minuto e vou te pagar R$500. Essa batata tá zoada, bicho. Nossa, tá podre essa batata. Isso é batata quente, não é o cara virar pra mim e falar assim, não, eu tenho um job massa, eu tenho uma grana massa, mas o prazo é curto. Se o prazo for curto... O meu primeiro trampo foi pra abril, o meu primeiro trampo de motion, lógico que ninguém nunca vai ver, né? Os primeiros foram pra abril e eu ganhei menos do que isso, trabalhando na faculdade. Porque a gente morava em Bauru, o custo de vida lá era bem baixo, então... Normal, né, velho? Tudo a seu tempo tem seu tempo, né? Exato. Tipo, sobre o negócio do preço, eu também tenho esse mesmo pensamento de precificar o dia, mas eu tenho muita dificuldade porque, tipo, eu tô freelando desde 2016, vai fazer 1 ano. E aí, eu não consigo botar os custos que eu tenho
diário e mensal, porque às vezes eu penso, tipo, tá, deu tanto, mas será que eu já posso cobrar esse valor pra, tipo, pelo que eu sei oferecer, sabe? Porque, sei lá, bate um pouco de desespero em saber que eu vou cobrar um valor que é meio alto pra cobrir tudo e eu viver bem, sendo que, tipo, eu penso que talvez não seja lá tão ideal para aquele cliente específico, porque aqui, como é uma cidade pequena, quando rola, tipo, tem que também ver a questão do cliente, saber que ele não vai ter aquele dinheiro para pagar. E aí, tipo, eu meio que mudei, peguei essa visão aí do Dian, que eu faço por projeto. Eu tento meio que criar uma formulazinha de ver o prazo que o cliente dá, a dificuldade que ele quer. E, tipo, por exemplo, se o cara quer para 3 meses ou dê um prazo folgado, que eu consiga pegar outros projetos e trabalhar simultaneamente, tipo, eu consigo diminuir o preço, mas ele sabendo que eu posso entregar com mais tempo, Essa sabe? questão da grana, assim, eu acho que assim, eu tenho experiência aqui dentro do Brasil e fora. O que eu sei de fora é que é preto no branco, né? Você faz seus cálculos, põe o teu valor baseado no teu cliente, na média do mercado. A média do mercado é algo que eu acho que é bem importante a gente saber também, conversar com o pessoal. Isso que eu ia falar. E ver quanto que o Se pessoal informar, cobra. né? Exato. Se informar sobre o que está rolando no mercado, porque às vezes aumenta e abaixa, né? Exato. E se você, porque assim, se você cobra muito barato, você vai estar prejudicando o mercado, porque você vai estar jogando todo mundo para baixo. Então joga para baixo, porque vamos supor, você está começando, ou joga um pouco para baixo para conseguir o trampo, mas também não joga lá no chão, acabando com o job, porque isso vai forçar todo mundo a jogar o preço muito para baixo. É isso que eu tava falando, tipo, eu acho que só vale a pena botar para baixo quando o cliente ele tem um potencial de trazer uma vitrine boa para você, sabe? Tipo, por exemplo, esse ano eu tive que fazer uma animação de um videoclipe. E aí a gente quis fazer um projeto bem, era eu e uma amiga minha. A gente quis fazer um projeto bem elaborado, porque a gente sabia que o projeto tinha um potencial de ser algo massa pra gente, sabe? Tipo, de trazer visibilidade. E aí, tipo, tá dando certo, sabe? Tipo, a gente não cobrou o valor que seria o ideal, mas a gente pediu um prazo mais estendido e, tipo, teve toda uma questão de trabalhar com prazo e trabalhar com o que a gente queria. Tipo, o cliente deu a liberdade total pra fazer a criação. Então, tipo, meio que vale a pena o preço mais em conta, sabe? Foi tipo uma troca, né? Você trocou a liberdade absoluta dentro do projeto e obviamente a projeção, né, pelo preço mais em conta, vamos dizer assim. O ruim é né? quando o cliente quer baixo e quer mandar. Eu acho que isso aí rola. É sempre assim. Eu vou juntar os dois assuntos, né, que eu ia falar. Que nem a questão, eu vou voltar um pouquinho na questão que eu falei que lá fora a negociação é mais preto no branco, porque assim, você falou a respeito do... O Beethoven estava falando a respeito do quanto cobrar para os clientes aqui no Brasil, né? Cara, eu acho que assim, tem que ser um pouquinho... É claro que dependendo da situação, vamos supor, o cliente é novo, eu quero... Aí você acaba cedendo no orçamento. Mas se você já tá com uma gordurinha, você já tá um pouco prevenido, né, para daqui a algum tempo, aí, cara, você pega... Aí dá uma enfiadinha de faca assim, entendeu? Aí, porque se o cara, se for muito alto, é muito comum pro brasileiro vir falar, ó, esse valor tá muito alto para mim. Aí você desenvolve o orçamento, vamos ver. Aí você fala assim, olha, você tá querendo um filme com 3D, não dá pra colocar 3D no orçamento que você tem, mas dá pra gente mexer e fazer só motion graphics, aí eu resolvo ele sozinho. Tipo assim, tentar desenvolver, ter essa iniciativa de vamos negociar. Isso funciona muito no Brasil. Lá fora não, lá fora é preço e acabou. Esse lance da barganha que a gente tem aqui no Brasil, dessa nossa cultura da barganha, porque eu não acho de todo ruim, eu acho que é legal você ter essa barganha, até dado ponto também, né? Eu acho que quando começa a filha da putagem, já fica filha da putagem. Mas, por exemplo, isso é uma coisa que eu sempre falo nos e-mails quando eu respondo para um cliente, olha, meu preço é tal, mas se você achar, tipo, ruim ou alto, não sei o que, a gente pode negociar, ver aí. Isso assim, e eu só falo esse tipo de coisa de cara, se eu vejo que o cliente é um cliente que como o Beethoven falou, às vezes não tem perna demais para sustentar realmente o orçamento que ele quer. Porque infelizmente aqui no Brasil, a galera, os clientes estão começando a acostumar com o motion como linguagem, mas eles ainda não entenderam o preço de um motion design, né? Eu acho que é pelo menos fora do né? eixo Rio-São os caras ainda têm uma dificuldade para entender que aquilo ali não é tão simples como um PowerPoint, né? Sim. Então,
Quando você cobra o preço, os caras pulam assim, horror, porque eu cobro minutagem, saca? O meu trabalho eu cobro por minuto. E às vezes, E eu é legal. e eu só não cobro por minuto quando o cara não tem perna para aguentar o projeto. Aí eu viro pro cara e falo assim, velho, você não tem dinheiro para esse projeto, mas a gente pode negociar. Você quer fazer o quê? Você quer fazer 1 minuto e meio de animação? Então a gente precisa chegar num denominador comum de técnica, de complexidade, de prazo, de visual, porque geralmente eu faço tudo, né? Eu faço tudo sozinho aqui. Sim. Então, como é que o cara quer me pagar menos do que eu cobro para eu fazer tudo? Porque geralmente é assim aqui. Tem vezes que você cria uma capa em você mesmo que prejudica, que tipo, você tem aquele medo de cobrar o valor que você acha justo, para cobrar mais baixo, para tipo, não perder o cliente. Mas tipo, um dia aconteceu comigo, logo no começo, um cara de São Paulo, que era o primeiro contato com São Paulo que eu tive. E aí o cara pediu para fazer um orçamento para uma transição de 2 segundos. Aí eu pensei, tipo, eu não sei fazer orçamento para 2 segundos, né? Aí tipo, eu meio que joguei, eu inverti o papel e falei quanto é que ele poderia pagar, quanto é que ele tinha de orçamento. Aí o cara falou, eu só tenho R$1.000, pode ser? Aí tipo, pra mim aquilo foi um negócio muito absurdo, porque eu ia cobrar no máximo uns R$500, 400, porque eu não sabia cobrar 2 segundos. Sendo que o mercado daí é tão mais... O mercado é tão mais movimentado que R$1.000... Mas é uma pergunta perigosa, né? Eu acho uma pergunta perigosa, sabe por quê? Porque em negócios, assim, o ser humano ele funciona por ancoragem. O que é ancoragem? Quem dá o primeiro valor. É lógico que isso não é preto no branco, não é regra fatal, aconteceu e ponto final. Mas assim, se a gente começa uma negociação, aí eu falo assim, eu quero cobrar, no seu caso, R$1.000. Aí o cara vai falar, não, me dá 800. Aí você, não, 900, então, fechou. Porque o brasileiro ele tem essa lógica de querer dar uma negociada. Então você dá, sabe, só que quando você dá o primeiro... Isso é cultural aqui. Uhum. Eu tô falando isso por quê? Porque lá fora não acontece. Se você der um valor e ele estiver fora da realidade, cortou. Tipo, eles falam assim, porque acha que é maldade. Mas eu entendo que o Bertino fala dessa insegurança, porque eu sou assim. Eu e o Diego, assim, a gente é bem diferente nesse estilo de cobrança. Eu sou um pouco mais, talvez por ser um pouco mais insegura, assim, mas eu sou mais devagar e sempre. Eu vou conseguir, tipo, eu vou mostrando que meu trabalho é bom e depois vou aumentando o preço. E o de... Mas é uma lógica boa, né, Bruno? Porque, tipo, não dá pra você sair brotar na internet e falar assim, R$10.000 um minuto de motion, pague. Então, e até porque eu acho que quando você cobra muito caro, isso assim, pra quem tá começando. Eu acho que hoje em dia você não pode cobrar barato, porque se é barato você desconfia, você acha que você não impõe tanto respeito. É que nem produtos de supermercado na prateleira. Você vê um negócio barato, dois lados, né? você vê assim, mas se você vê um produto que é mais caro, você já pensa, tem uma qualidade maior. Então acho que tem os dois lados sim. Mas, por exemplo, eu sei que eu sou medrosa, Diego acho que é mais... Às vezes assim, quando a gente vai fazer uns negócios, aí chegou uma agência uma vez, eu ia falar com a Bruna pra fazer uns personagens. Aí eu olhei assim o tamanho da agência, aí você já sabe quanto que é o valor do profissional lá. Isso foi fora do Brasil, né? Falei, a gente não tá precisando de fazer trampo agora e esse trampo seria um pouco conveniente, então dá uma empurradinha. A Bruna ficou assim, não! Ô louco, que isso? Porque tipo, tem coisas, por exemplo, eu pego às vezes clientes aqui que os caras às vezes não têm dinheiro mesmo. Sim, o cara vem aqui e aí o cara vem e fala assim, eu quero tipo, me mostra uma referência. E eu já começo a rir, né? Porque você fala, velho, isso aí vale tipo X. E o cara, o olho do maluco fica desse tamanho, né? Porque fala, que é isso, cara? Como assim que vale tanto dinheiro? Fala, cara, vale porque é trabalho filha da puta fazer um negócio desse. Porque eu acho que, tipo, acontece muito... Você tem noção de tanta gente que tá envolvida nisso, né? Acontece muito com bandas. Aí os caras... Mas aí o cara tenta negociar. Só que eu falo, isso vale isso. Mas a gente pode adaptar o que você quer para uma linguagem mais simples e mais, né? Tipo, mais condizente com a sua condição como empresa e com o dinheiro que você tem, né? Porque isso não é foda, né, velho? Você vai ficar fazendo job foda e cobrando micharia por aí, trabalhando com duas coisas, né? Em cima disso que você tá falando, eu acho que se você tá fisicamente no lugar, isso ajuda muito, né? Se você tá em São Paulo, se você tá em Londres, se você está em Los Angeles, isso ajuda você a cobrar o valor padrão daquele lugar. Talvez você não cobre o máximo, né, que os melhores caras ganham, mas você consegue entrar ali no orçamento que é o preço da cidade, que sem dúvidas vai ser um pouco maior do que o que acontece no interior do país.
Agora, só para fechar o que eu tinha começado a falar a respeito do documentário do Beethoven, que ele falou que fez o trabalho que ele achou interessante, eu acho que isso é muito válido. Inclusive tem muita gente, muito estúdio, né, que faz o trabalho que é o pro bono. O que é? São trabalhos bem interessantes. Todo mundo faz porque a causa é uma causa interessante. Geralmente assim, vamos ajudar a pessoa a divulgar uma ONG, assuntos de pessoas com problema de câncer, enfim, que são assuntos realmente legais, que você realmente como ser humano acredita naquilo. E isso é bom porque você vai fazer um projeto que você acredita, todo mundo que vai estar envolvido está empenhado, que aquele projeto saia com muita qualidade e você vai construir, dependendo da situação, uma boa relação com o estúdio, uma boa relação com uma agência, e isso pode vir a frutificar muitos projetos no futuro. Então você sai com um projeto de portfólio, você fez uma causa muito boa e ainda por cima você construiu uma relação que vai vingar muito projeto, que vai te dar a grana depois. Então eu acho que também é válido. Porque você faz contato, né, cara? Você pega um projeto desse e beleza. Você faz. O Jadson fez isso um tempo atrás, o Jadson Rocha, que foi convidado nosso na última edição do Anchor Point, ele fez um projeto desse, e se eu não me engano foi esse projeto que deu start para ele virar freela e conseguir assim visibilidade, né? Ele fez um projeto com o Ariel Costa, Estrada, né? O Ariel Costa, ele falou no podcast que geralmente que ele faz um trabalho pro bolso e um pra alma. Que você... Mas cara, nossa, eu, por exemplo, infelizmente eu nunca tive a oportunidade de fazer grandes projetos assim. Eu já fiz projetos muito bacanas para clientes, mas eu nunca tive oportunidade de pegar o motion design que eu gostaria. Aí o que eu faço? Eu faço projeto pessoal. Isso é sair. Né? Porque aí eu faço o quê? Eu consigo colocar toda a minha capacidade criativa na parada, toda a minha capacidade técnica, às vezes até mais do que às vezes eu forço, eu consigo transcender algumas coisas. E aí eu tenho um portfólio instantâneo, não é instantânea a palavra, é um portfólio robusto, sei lá qual é a palavra. Eu consigo preencher meu... Que é o que poderia ser uma alternativa, preencher meu portfólio com... uma alternativa para quem não pode ir para um estúdio agora, né? Ter aquela bagagem de estúdio e você ter portfólio seu. A gente entrevistou aí outro dia, ontem eu coloquei no ar lá a entrevista com o Thiago Maia da Cook Studio, lá de Londres. Thiago, uma das coisas que ele fala na entrevista lá, que eu perguntei pra ele, uma dica pra galera que tá começando com o motion, o cara fala, faz projeto pessoal, velho. Estuda aí, faz projeto pessoal, porque é isso que vai te destacar no mercado, porque é em projeto pessoal que você consegue colocar tudo que você sabe de verdade. Vamos lá. Né? Então, nessa questão tem um assunto que eu acho que é bem interessante, que é o seguinte, o pessoal vê os estúdios, né, vamos falar assim, já vou dar uma carteirada, vamos falar da Buck, que é um puto estúdio, todo mundo conhece. Cara, é um ambiente criativo que todo mundo cria e você tem um pessoal muito talentoso lá, sem dúvidas. Mas assim, invariavelmente, a Buck ela é construída por unidades. E assim, o que eu quero dizer? Por pessoas. A Buck, elas são pessoas. Se eu pegar todo mundo que está lá na Buck e levar para um outro estúdio, pegar os caras do cliente também, e vou ter um outro nome de estúdio, vai ser tão foda quanto. E por que eu estou falando isso? Porque assim, às vezes as pessoas ficam intensificando os estúdios, quando na realidade você pode se juntar com os amigos, porque eu acredito muito no trabalho coletivo, eu acho que isso também é muito importante. Aí você, junta uma galera e faz um projeto junto, cara, que por mais que seja de portfólio, tem uns caras que você sabe que estão com sangue no olho ali pra fazer uma parada e tal, desenvolve o negócio junto com o cara, vai ter mais visibilidade, que vai ser um projeto mais complexo, vai ser um projeto maior, entendeu? E aí... Rapaz, eu já fiz isso demais, cara, na internet, mas infelizmente a galera que eu cheguei, às vezes, ou tava muito ocupado, ou os caras são devagar mesmo. De chegar nos caras e falar assim, velho, eu tenho aqui um roteiro, vamos juntar aí 6, 7 caras e vamos fazer um projeto junto aqui, só pra gente gerar portfólio. Aí os caras, não sei o que, sei lá, também tem uma galera que é meio preguiçosa e tal, mas isso é uma boa dica pra quem tá ouvindo aí, que é você fazer esse tipo de trampo comunitário, coletivo, por exemplo, coletivo, por exemplo, esses inúmeros brincadeiras que tem pela internet, dessas correntes de animação, são excelentes para você gerar portfólio, né? Você gera lá como é que é o nome daquele? Motion Corps. Não, é o Chain Animation, Motion Corps. Motion Corps, inclusive eu participei do Motion Corps com a galera da State lá. Pois ou seja, né, você pode mandar um e-mail para os caras lá, falar, quero participar, uma hora rola, você faz lá um pedacinho e tá no portfólio, velho, você aparece para todo mundo. Então também são formas
diferentes de você não está ganhando dinheiro por isso, mas pelo menos você está aparecendo, né? Aí a gente volta na velha máxima de, né, apareça para ser lembrado, certo? Né? Se você é visto para ser lembrado, então é uma forma boa de você conseguir ser enxergado por outros estúdios e tal, ainda mais se você está começando, né? Exato. Agora, outro ponto legal aqui que eu queria puxar com vocês aqui que tem a ver, por exemplo, com a parte de talvez aí mais pro lado do preço e tal também, que é uma coisa, né, a gente estava falando de grana um pouco, que é uma coisa complicada, mas eu acho que um dos mais complicados antes do dinheiro é captar cliente, né? É você conseguir ter os clientes. Aí a gente tem duas regrinhas básicas aí para captar cliente, que é o que todo mundo geralmente fala: você tem que ter um bom portfólio e você tem que ser enxergado, ou seja, você tem que ser visto, né? Baseado na experiência que vocês têm de campo, né, como freelancer e tal, e você e a Bruna são caras que estão batendo perna aí para todo lado sendo freelas, e o portfólio de vocês é do caralho. O que vocês podem falar sobre essa parte de captação de cliente? Vocês conseguiram captar clientes através da rede que vocês já tinham formado na Vetor Zero, ou vocês construíram isso depois, à medida que foram viajando para fora e tal? Eu acredito muito que a gente consegue captar vários clientes através de indicação. Inclusive tem estúdios que as pessoas só contratam pessoas novas através de indicação, que não vê só pelo portfólio. Então eu acredito muito que aquela coisa de devagar e sempre, que eu tinha falado de eu sou mais de cobrando aos pouquinhos, isso eu acho que vale também por um projeto. Vamos fazer um projeto cada vez, tipo, um projeto bem feito, que as pessoas que trabalharam com você vão te indicar, vão te lembrar. E eu sou realmente mais a base de vamos trabalhar junto, fazer um trabalho legal, trabalhar bem, que as pessoas que trabalham com você vão indicar, e assim vai expandindo a rede. Eu concordo plenamente, a minha experiência sempre foi a mesma também, e assim, às vezes quando você está fazendo um job, tem um cara do seu lado, você não está fazendo o job com aquele cara, mas ele está te vendo trabalhar. Sim. E às vezes você não espera que aquele cara vai te ajudar no futuro, cara, e isso é uma coisa assim... Que a vida deu vários a vida te ensina, cara, que assim, do lugar menos esperado vem as melhores oportunidades, entende? Do tipo assim, quando a gente foi, a nossa primeira experiência de sair do Brasil, quando eu tava saindo da Vetor, eu dei uma de cara de pau, assim, né? Eu cheguei pro pessoal e perguntava, eu tô querendo ir pra fora, assim, e sei lá, você conhece alguém lá pra eu conversar em Los Angeles? Pessoas assim... que eu não esperava que tinham um contato que poderia me ajudar realmente me ajudar. E teve gente assim que me ajudou num nível que nem o próprio contato da State, para quem a gente desenvolveu projetos, quem nos indicou foi o Diogo Calil, né? O Diogo Calil, ele é diretor e líder de produção lá na Vetor Zero. E assim, foi uma pergunta muito assim, a gente nunca tinha desenvolvido esse assunto. Eu cheguei, cara, você tem uma dica? Ele já começou a falar um monte de coisa, falou de grana, falou de tem um amigo lá e tal, e foi indicação, entendeu? Aí quando eu trabalhei na State, teve um cara, o Fabiano Garçom, eu não trabalhei diretamente com ele, mas eu joguei videogame com ele, a gente trocava umas ideias. E eles sentavam um do lado do outros. O Coutinho viu como ele trabalhava, ele viu como o Coutinho também levava o trabalho a sério. Exato, ele viu que tipo, o cara tá querendo fazer, e ele me indicou pra, cara, assim, muito dos trampos que rolou, assim, foi tudo indicação dele. Eu acho que assim, e a indicação é muito assim, de conhecer mesmo, porque olha, eu indico, vamos supor, aparece um trampo pra eu fazer, mas eu tô ocupado com o job, eu não vou deixar o cliente na mão, eu vou indicar alguém que eu conheço, entendeu? Mas o meu nome ele vai estar relacionado com essa pessoa. Eu não posso indicar Se indicar errado, dançou, né? Exatamente, é muito perigoso, porque vamos supor, você indica um amigo, aí o teu amigo vai lá e deixa o cara na mão, entendeu? Aí fica ruim pra você, fica feio pra você. Rapaz, eu já indiquei amigos e tive que pegar o job do cara e resolver depois. Sim, aí fica ruim, olha só. De ver o cara me mandar e falar assim, vê o que você acha. Eu falar, me manda esse projeto que eu preciso fazer de novo. Se você mandar esse, eu tô fudido, não é você, eu que tô fudido. Então, é complicado, é exatamente isso aí. Meus pais têm uma coisa que eles falam, que as pessoas que mais importam sempre estão te olhando. Então faça seu trabalho, que seja quieto, pode parecer que ninguém está te vendo. Mas se você faz bem feito, as pessoas que importam vai estar prestando atenção. Eu acredito muito nisso que eles falavam, porque as pessoas que mais importam, que realmente levam as coisas a sério e que estão observando o que importa, eles vão te indicar. E a gente indica eles também. Posso falar que 100% dos trabalhos que
quase 100% dos clientes novos que eu tenho é por indicação. E vocês fazem algum tipo de captação de clientes também pela internet? Porque tem uma galera muito grande, né? Tem uma comunidade do Brasil que está crescendo muito, né, de motion, e a galera tem um contato muito forte pela internet. A gente ainda tem uma cultura um pouco estranha ainda, eu particularmente acho isso, e é por isso que eu criei o Layer Lemonade, para ver se a gente consegue fazer uma comunidade menos competitiva no mau sentido, né? Porque ao invés da gente competir de verdade no mercado, a gente fica competindo de outras formas e ver se a gente se une melhor, né? Então a comunidade brasileira está muito grande, está crescendo mesmo. Se você dá um rolezinho no Facebook, você fica meio assustado com o tanto de grupo de motion que tem, tanto de gente conversando sobre isso. E essa galera está na internet e eles perguntam como captar, por exemplo, pela internet, né? Como que eu vou conseguir chegar até um cliente pela internet? O que eu preciso fazer? Eu preciso de um portfólio onde? Ontem um cara postou, faço portfólio no Vimeo ou no YouTube? Preciso de LinkedIn ou não? Preciso de Instagram ou não? Sacou? Porque a internet, velho, ela permeia tudo, né? Se você tá numa cidade pequenininha lá no Amapá e é motion designer e você é competente, você consegue ser freela, né, para fora, tranquilamente, contanto que você tenha internet, né? O que funciona pra gente, né, de novo, é a coisa do contato de pessoa a pessoa. Aqui em São Paulo, como você disse, tem esses grupos na internet, e aqui em São Paulo tem um grupo que é muito forte dos motion designers daqui da cidade, que acaba atendendo o trabalho local. E assim, eu conheci a pessoa e a pessoa me colocou no grupo, por indicação, entende? Aí lá dentro do grupo sempre rola muito freela da galera, tipo, não posso fazer, alguém pode pegar, entendeu? Então assim, rola muito essa dinâmica de indicação pela internet, mas assim, eu acho que a gente só teve uma experiência até agora de não conhecer, de não ter contato nenhum e o cara chegar, vamos trabalhar, entendeu? Tipo assim, o cara viu o portfólio e queria trabalhar, só isso. Pô, eu tive altas dessas, cara, pelo Vimeo, nossa senhora, eu tive muito. Mas eu acho... É um lugar assim... Pode falar, Bruno. Não. Mas eu acredito muito também que, assim, não só... Claro, portfólio, Vimeo, coisa assim, é muito importante, LinkedIn e tal. Mas eu acredito... O Diego também conseguiu alguns contatos mandando e-mail direto para a empresa. Sim. Tipo, manda seu portfólio. Chegando nos caras, né? Chegando nos caras mesmo. Então, rola muito assim. Às vezes a gente fica com medo de conversar com os caras, né? Que nem... Eu e a Bruna, a gente acabou de voltar de uma viagem na Europa. E tinha uns caras lá que eu admirava muito o trabalho deles, né? Que são... Quer ver, ó... que eu queria conversar, e eu fui lá e pedi para conversar com os caras, não os conhecia e eles me receberam super bem. E quem que eu tô falando? Eu conversei com o Mário Uccio, que é diretor na Red Knuckles. Antigamente ele era o diretor de arte que trabalhou junto com o Pete Canland, que fez Gorillaz, fez aquele... Enfim, cara... Nossa, cara, o trabalho dele é sensacional. E o Mário Uccio, agora que está como diretor, ele desenvolveu como diretor de artes vários desses projetos. Conversei também com o Pedro Vergani, que deu meu altas dicas, que ele era diretor de arte na Golden Wolf. Conversei também com o Thiago Maia, lá da Cook. E assim, os caras, eu nunca tinha conversado com eles antes. Eu fui lá e falei, e aí? Mandei um e-mail na maior cara de pau, assim, e... Será que dá pra gente conversar, pra você me dar umas dicas e tal? Eu queria conhecer a realidade. E, ninguém foi, sabe, fechou as portas. Pelo contrário, todo mundo sempre muito receptivo, sempre deu muitas dicas. É por isso que eu faço questão também. Assim, como as pessoas sempre me ajudaram. Então, assim, é muito comum vir algum calouro, algum bicho, assim, da minha faculdade pedir dicas, né? Você é veterano, o que você acha? Então, se as pessoas vêm pedir dicas, cara, eu descarrego um livro, assim, eu falo tudo, eu falo lugar para trabalhar, falo de grana. Tipo assim, eu acho que assim, é tipo uma corrente do bem, você recebe, você passa para frente. Exatamente, mas isso aí é uma parada interessante que você está falando, porque é exatamente o que eu particularmente acho que a gente tem que ter no Brasil como comunidade motion. E no caso, eu falo muito motion, assim, mas na verdade quando eu falo isso, eu quero dizer artes digitais em geral, né? É você ter realmente uma comunidade que funcione como todo, porque você olha que lá fora a coisa funciona porque a galera é unida nesse sentido, saca? Beleza, tem sempre um filho da puta, mas em geral a galera funciona se ajudando mesmo, passando um pro outro job, não sei o que, não fica aquela onda de ficar um comendo o rabo do outro, né? Sim. Existe vamos dizer assim, um parceirismo melhor, né? Por exemplo, eu posso contar um exemplo rápido aqui, por exemplo, de eu chegar uma vez e tirar uma dúvida com um cara gringo e o cara tirar, e perguntar para um brasileiro e o cara não tirar.
saca? Imediatamente. Isso não é complexo de vira-lata, como a galera costuma falar por aí, porque o cara brasileiro era melhor que o gringo, mas o sacana do brasileiro não me respondeu enquanto eu estava elogiando ele. A hora que eu perguntei uma coisa sobre a técnica dele, ele já quitou. Cara, mas esse cara aí, eu posso te falar com certeza, cara, esse cara, ele não vai tão longe, porque pessoa, tipo assim, você precisa da rede, entendeu? Você pode estar, você tá bem hoje, você é chefe hoje, mas os contratos sociais, a realidade entre as pessoas, elas mudam o tempo todo, ainda mais hoje, que as coisas são muito rápidas. Hoje você é chefe, você pode ser cuzão, mas amanhã você vai estar sendo contratado, cara, e a situação pode mudar. Então eu acho que assim, eu acho que é muito importante você ter ser um profissional ético, ser uma pessoa que sabe compartilhar o conteúdo e realmente assim tentar seguir em frente com essa energia do bem, assim, de forma genérica falando, mas é isso, entendeu, cara? É uma parada meio careta, mas é verdade, porque tipo, você tem uma coisa não aprendeu. Eu aprendi sozinho pela internet, ou seja, um monte de gente me ajudou, certo? Tem uma galera fazendo tutorial pra mim aí. Eu nunca pedi nada para esses caras me ensinaram motion design, eu aprendi pela internet. Aprendi, estou aqui trabalhando hoje em dia, me sustento com isso aí. Eu preciso devolver isso para a comunidade, sacou? Eu me sinto no dever de devolver isso, saca? Por isso que eu criei o Ler Lemonade, por isso que eu tenho essa conversa que às vezes parece meio chato. Falar, cara, você tem que ensinar para os outros que você sabe. Você não precisa, tipo, dar a chave de ouro pro cara, mas você precisa pelo menos incentivar o cara, né? Ou seja, em contatos que a gente tem pela rede, por exemplo, um contato que eu tenho com você, um contato que eu tenho com a Bruno, com o Beethoven, com o Ariel Costa, essa galera, tipo, a galera vem, cara, fala, ó, Diago, tô com uma dúvida em uma coisa X, se você resolver, cara, ó, resolve assim. Fulano, Diago, como é que você consegue precificar um job, por exemplo? Cara, ó, qual que é o prazo que você tem, qual que é o negócio que você tem? Eu falo o meu método de trabalho, claro, né? E você resolve, às vezes, o lado do cara de gente que está iniciando, né? Porque você já foi iniciante, eu já fui iniciante, todo mundo não só gente que está iniciando, cara, tem gente assim que assim, tem um trabalho, vamos supor, de motion graphics que eu considero que é melhor do que o meu, aí o cara veio e fala, só que a gente é amigo, ele veio e fala assim, ô Diego, aquele projeto que você fez ali, como é que você fez pra esse negócio, tá? Eu falo, cara, quer ver como eu fiz? Tá aqui, ó, o meu arquivo de After. É esse aqui que é o meu pulo do gato. E acontece o contrário. Já aconteceu de um cara me ensinar coisas assim que, eu tô usando isso pra sempre, entendeu? E tipo assim, desde o meu primeiro instante aqui em São Paulo aconteceu isso. Eu tenho um veterano que é da Unesp também, né? O Chiquinho, ele é muito conhecido aqui em Sampa. E cara, na primeira noite que eu já tava varando lá, ele já começou a me dar um monte de dica, falar um monte de coisa e, não só ele, né, já que a gente tá falando de pessoas que ajudam, todo mundo que eu conheci na Vetor sempre me deu muitas dicas. Eu acho que eu dei uma certa sorte, porque, sabe, os diretores, assim, o Chimba, o Gabriel Nóbrega, o Matheus, assim, eu sempre tive, em especial o Chimba e o Gabriel Nóbrega, eu tinha uma relação muito próxima, eles davam muito dica de direção, dica de como fazer o projeto. Os caras abriam mesmo o projeto para, sabe, abriam a cabeça deles. Se você olhar mas nada mais justo, né, cara? Porque, por exemplo, eu acho que uma das coisas mais estranhas que eu vejo pela internet é você descobrir uma técnica, às vezes, ou descobrir como fazer uma certa coisa num software qualquer, seja ele Illustrator, Photoshop ou After Effects, e você guarda aquilo no bolso e fala, isso aqui é minha carta de ouro, né? Tipo, isso aqui ninguém pode saber como eu fiz. Aí o cara chega pra você, depois que você joga aquilo no job, o cara pergunta, como é que você fez aquilo ali? Aí você fala, ih, cara, isso aí, ó, é foda, deixa pra lá, saca? Desconversa, né? E eu já tive contato com muita gente quando eu tava começando, eu mandava e-mail na cara dura pra todo mundo. Falava, cara, como é que você fez tal coisa? Eu não queria xerocar o trabalho dos caras, eu queria entender o processo dos caras, é diferente. Eu não queria pegar e criar uma animação idêntica do cara. Eu queria entender como ele fez aquilo para eu aplicar aquela ideia dele de outra forma, né? E isso, obviamente, eu teria aprendido às vezes estudando um curso, sei lá, elementar. Sim. E tal. Não tive oportunidade, mas fiz desse jeito. E eu sempre tive vamos dizer assim, eu sempre percebi um descaso maior com a galera, pelo menos na internet, tá? Vocês estão falando da galera pessoalmente aí. A gente vai acabar. Mas pelo menos na internet eu percebi um descaso muito grande da galera do Brasil com relação a isso. Tá mudando, parece que a galera tá começando a ficar mais light agora. Sim. Curioso, eu sempre tive uma experiência muito, mesmo quando eu era muito, assim, eu tava no começo da profissão, eu acho que eu sempre tive muita sorte com o pessoal ajudando. Não pela internet, eu nunca tentei muito pela internet, assim, sempre foi mais... Cara, internet é foda, internet é foda. A galera fica muito estranha pela internet, sabe?
Então tem um negócio aí que talvez dificulte um pouco, né? E não sei também, eu acho que às vezes as pessoas têm um pouco de medo de competição, saca? O que eu acho bobagem, porque se você fica bom em motion ou ilustração e tal, isso é bom pro mercado e isso é bom pra mim, porque daí eu não vou ficar um Zé Ruela pra sempre ali fazendo qualquer animaçãozinha no template, eu vou ser obrigado a aprender um negócio de verdade porque tem gente que sabe na minha frente, né? Então você é obrigado a ficar bom porque tem gente boa do seu lado. O cara que tá bom do seu lado é obrigado a ser bom também porque você tá melhorando. E aí a coisa cresce, né? Mas eu acho que é coletivo, né? É assim, você constrói com a pessoa, aprende com ela e... Sabe? Pelo menos deveria ser, né? Deveria ser. Mas eu acho que também a minha experiência em empresa também foi muito boa, porque foi minha escola praticamente na área de motion. Eu aprendi tudo lá. E uma coisa que eu acho que é legal, parece que estou defendendo trabalhar em loco, não é isso, adoro ser fria. Mas assim, quando você trabalha em loco, você está do lado da pessoa, acho que você vê a pessoa, por exemplo, eu faço mais layout. Eu vejo a pessoa pegando o layout, eu vejo os problemas que tem com o layout, que a pessoa está tendo dificuldade. A pessoa pode chegar para mim e dar um toque, assim, tá muito mais próximo. Você não vai estar, se você está à distância, a pessoa não vai escrever para você, viu, essa pose e tal, blá blá blá. E acaba passando reto. É muito impessoal, né? Acaba ficando impessoal e você acaba não vendo a dificuldade da pessoa, ou os problemas, como poderia ter sido resolvido. E eu tive ótimos projetos que eu estava sentado do lado da pessoa que está animando e a gente vai melhorando em tempo real. A pessoa vai fazendo animatic, essa parte acho que não rolou tanto. Aí eu já refaço na hora. E eu acho que é uma aprendizagem tão grande você trabalhar em coletivo. É realmente assim, não só em loco, em internet, mas quando você trabalha coletivo e você tem a possibilidade de trocar conhecimento, as experiências e até mesmo assim, resolver as coisas em tempo real, acho que é uma experiência que eu acho que como freela, eu preciso de vez em quando voltar e ficar um tempo realmente grande em algum lugar, em um estúdio, para poder ver porque quando você trabalha em estúdio com mais gente, eu vejo os meus problemas. Eu preciso melhorar nisso, preciso fazer aquilo, preciso aprender tal coisa. Então, eu como profissional, eu sou mais do tipo assim, eu gosto de ser freela, trabalhar em casa, confortável, de chinelo, sem sutiã, mas eu adoro também, ir no lugar, fazer mais desenvolver relacionamento, fazer amigos socializar, mesmo. Né? E eu me senti incomodada por precisar aprender mais coisas. Acho que é esse incômodo que acho que eu sinto falta quando eu tô muito tempo de freela sozinha. E pra encerrar o nosso podcast aqui, porque a gente já passou de 1 hora aqui, vamos só pegar mais um assuntinho aqui pra gente fechar, que é uma curiosidade também que pode parecer meio irrelevante para quem já tem, mas é como que se constrói um portfólio, né? Porque tem muita gente que acha que o portfólio brota. E eu vejo que tem gente que já me perguntou isso, com todo respeito que me perguntou isso. Como que eu crio um portfólio, né? Como é que eu faço? Eu falo, cara, você precisa ter trabalho, né? Para começar. Mas existem formas de você ter portfólio pela internet, né? Porque hoje em dia a gente trabalha com artes digitais, nosso portfólio é obviamente pela internet, né? Você não vai ficar carregando um tablet por aí com o seu demo reel, não precisa disso, né? Você pode colocar em alguns lugares. Então, quais as dicas vocês teriam aí para a galera construir portfólio? Se é que existe alguma fórmula mágica para isso, né? Bom, fórmula mágica eu acredito que não existe. Mas assim, eu acho que depende muito do seu objetivo com o seu trabalho. O que eu quero dizer com isso? Vou falar assim, uma vez que eu bati a cara na parede. Quando eu fui eu e a Bruna, nós fomos para a CTN, que é um evento de animação que acontece em Los Angeles, né? É o pessoal que trabalha mais com animação, mais longa-metragem, a gente queria mostrar o nosso trabalho lá. Aí, o que aconteceu? Eu levei meu portfólio, né, no tablet, assim, para o pessoal ver as minhas animações e, sei lá, me dar um emprego aí, né? E o que eu vi que acontecia, o que era? O pessoal ia trabalhar, queria trabalhar para, não sei, um longa-metragem na DreamWorks, por exemplo. Aí o cara que ele sabia, o profissional, ele já sabia que ele ia trabalhar na pré-produção, desenvolvendo personagem para a DreamWorks. Então, esse profissional, ele desenvolvia um portfólio específico para aquela função. Então, assim, quando ele entrava em contato com o pessoal sabia, é isso que a gente precisa na nossa linha de produção. Isso é uma lógica. Você virar... O cara constrói um portfólio baseado naquilo que ele quer trabalhar, vamos dizer assim, não em tudo que ele fez, né?
Exato. Então assim, porque eu vejo que tem esse veio que é direto assim, quero trabalhar na pré-produção, quero ser finalizador, quero ser... Enfim, você quer ser alguma coisa, então você orienta exatamente naquele ponto. Tem o outro lado também do cara que quer ter um trabalho pessoal, né? Aí você pode... Aí nesse caso é diferente, porque vamos supor, você quer desenvolver um estilo próprio. Aí você acaba tendo que fazer peças pessoais e tentar divulgar o seu estilo para que alguma marca ou, não sei, uma banda, alguma coisa do tipo queira agregar o teu trabalho ao trabalho deles, né? Vamos supor, uma vodka quer fazer uma propaganda nova, aí eles acham que o teu trabalho tem a atitude que eles precisam. Isso eu tô falando do artista. É o caso do Ariel Costa, né? Que tem desenvolver um estilo próprio e conseguiu esse tipo de oportunidade, né? É que eu acho que assim, tem um portfólio que é para angariar cliente, mas com uma coisa mais comercial, e aquele portfólio que é para angariar projetos interessantes, legais. E eu acho que tipo, existe uma lei, talvez, vamos dizer assim, que é a lei do demo reel, né? No caso de demo reel, do caso do portfólio, que demo reel é um portfólio, né? Que é isso que você estava falando, Coates, mas assim, trocando em miúdos, né? Você só pode colocar no seu portfólio aquilo que você quer trabalhar com, né? Ou seja, se você fez 20 projetos em um ano, e desses 20, 10 são os projetos que você quer fazer de novo, tipo 10, os outros 10, apesar de serem bons e marcas boas, você não tem interesse de fazer de novo aquele tipo de projeto, você não deve colocar aqueles outros 10 no seu portfólio, independente do que eles são, né? Sim. Então, rapidinho, esse ponto eu acho que ele é bem prático, por quê? Que nem no meu caso, se você olha no meu portfólio, tem peças muito variadas. São projetos que eu gostei de participar, que tiveram um resultado interessante, mas eu tenho um pouco do problema do pessoal olhar para o meu portfólio e falar, olha, eu não vejo exatamente uma voz tão clara assim, dizendo eu quero trabalhar nessa linha de trabalho. Então, quando o pessoal vem comigo, a minha ideia é essa, eu penso assim, eu sou designer. É que assim, o Diego, assim, ele faz um pouco de tudo, ele é designer, faz motion, faz composição, faz tudo. Só que aí, você olha pro portfólio dele, ele tem alguns projetos que fez layout, alguns que fez motion, alguns que fez a co-direção, alguns que tem algumas coisas de stop motion. Então o pessoal olha o portfólio dele e não entende o que ele... O pessoal da gringa, principalmente, não sei se estão tanto no Brasil, mas o pessoal da gringa, principalmente, olha o portfólio dele, tipo, então você faz o que exatamente? Não fica claro, é mais fácil, se você é específico, se você é um cara específico, mas aí também depende do que você quer, né? Se você quer fazer só um trabalho, eu sou uma pessoa que eu não consigo fazer só um tipo de trabalho, desenvolver um estilo. O que eu gosto mesmo é assim, de pegar um projeto e ver qual é a linguagem que desenvolver uma linguagem, uma estética, um approach para aquele projeto. E assim, eu tento desenvolver linguagem, eu tento desenvolver técnicas que me permitam ter um vocabulário muito grande visual para tentar aplicar de formas diferentes no projeto. O que é diferente de um cara que tem uma linguagem refinada e única e as pessoas pedem para ele fazer aquela linguagem no projeto dele, entendeu? Até porque eu não vejo problema. Eu não vejo problema caso você tenha domínio total da técnica. Tipo, você fez um trabalho de stop motion, mas tipo, você só participou de longe. Aí eu acho meio chato você colocar como você quer trabalhar com isso, porque você não tem tanta experiência. Mas tipo, se você domina isso, se você domina pintura, tipo, eu não vejo por que não. Porque tipo, você consegue dominar aquilo, você consegue. Mas eu acho que dá pra fazer uma harmonia pra não parecer, não ficar uma bagunça. Tipo, tem lá uma aquarela junto com motion, tá ligado? Tipo, do outro lado. E é meio que destoa muito pra saber se você é ilustrador, se você é design gráfico, não sei. Mas eu acho que, tipo, se você domina a técnica a ponto, tipo, eu acho que dá pra você combinar as técnicas e fazer um projeto meio que englobe tudo, sabe? Pra sair um projeto só, que você consegue dominar essas técnicas, em vez de botar vários projetos com várias pegadas diferentes. E eu acho que depende do perfil do estúdio, do cliente também. Porque, por exemplo, acho que tem estúdios que eles fazem mais comercial, ou agências, assim, que acho que eles veem mais os projetos comerciais que você fez. Eu, como profissional, eu gosto de entrar no portfólio de alguém e ver, tipo, eu dou uma olhadinha na parte de comerciais para ver a parte técnica e tal, mas eu geralmente vou direto nos projetos pessoais. E pelo menos assim, estúdios que são, acho que um pouco mais criativos, acho que eles também olham muito a parte de projetos pessoais, porque a parte comercial, querendo ou não, eles têm
certa... É uma linguagem comum, tem uma linguagem né? própria. Uma dúvida minha. métrica, né? E eu mesmo consegui, assim, meu primeiro emprego foi só... Lá na Vetor, eu só tinha projeto pessoal, não tinha quase nada de comercial. Mas ó, você vê tanto que é importante, né? E foi uma coisa que eles falaram muito na hora da entrevista, que eles gostaram muito dos meus projetos pessoais, que eles achavam que eles Tinha um perfil da tinham empresa. peso, tinha um perfil da empresa, tinha um peso maior por conta da parte criativa. Então acho que Fala, depende Beto. muito da companhia. Eu acredito que, no caso, com relação a ter um portfólio em um site específico seu, com seu nome, eu acho que isso é muito importante. Mas pra quem tá começando, geralmente não faz, porque é um custo meio, assim, você vai manter 3, 4 trabalhos num site que não vai chamar lá muita atenção. Mas, tipo, vocês veem lá fora, ou aqui no Brasil mesmo, as empresas, os estúdios darem mais importância a pessoas que tenham um site do que tipo um Behance como portfólio. Eu acho que assim, depende da postura, né, da pessoa. Porque assim, cara, o que você faz? Eu sou ilustrador. Então se você é ilustrador, você precisa ter um site que mostre as suas ilustrações. Você não precisa fazer um melhor website do mundo. Assim, ele tem que ser fácil de acessar, tem que ser, cara, você no final, assim, em última instância você é designer, você tem que estar sabendo fazer a coisa de forma acessível. Mas você é ilustrador, então um Behance funciona muito bem. É lógico que se você faz um site é um pouco melhor, mas você não é um web designer, você não precisa atuar. O teu negócio é ilustração, entendeu? Às vezes somente uma página com um reel já funciona, só um reel só já resolve. Que até porque o que interessa em última análise, né, velho, é o conteúdo que vai ter naquela página, né? Exato. Não tipo, beleza, se você conseguir ter uma páginazinha bacana e personalizada que não seja um Behance ou um Vimeo da vida, é melhor, mas não, tipo, às vezes, é obrigatório. Às vezes não é, tipo, o que Bruna falou, que às vezes mesmo olhando o portfólio, o pessoal vai mais pela indicação, porque tipo, vê o trabalho, curte, mas tipo, se não tiver aquela indicação, se não tiver aquele... Tipo, eu acho que se você tem um site, você passa a ideia que você realmente se importa com aquilo, e tipo... Sim. Saca, tipo... Cara, eu acho que tem isso, Beethoven, mas se tiver isso, pra mim, por exemplo, é um ledo engano, saca? Eu não vejo de que forma que um site, tipo, dianchanas.com.br vai me deixar mais profissional, apesar de se tiver esse tipo de percepção, essa percepção é um absurdo. Porque, cara, meu portfólio tá em qualquer lugar. É uma coisa bem... Mandar pro cara por e-mail, sacou? O cara vai clicar no meu demo reel, tá lá. Aquilo que ele precisa ver. Claro que se ele quiser ver outras coisas, ele vai ter um Vimeo, um YouTube ou um Behance da vida. É assim, ó, eu conheço gente que, cara, é muito louco, porque nem portfólio tem e nunca faltou trampo, entendeu? Porque é só por indicação. Mas eu acho que, assim... Você tem que ter o seu trabalho online acessível de alguma forma. O seu trabalho não precisa ser um super portfólio. E outra, se você quer fazer um portfólio, hoje em dia, cara, é muito fácil também, sabe? O Vimeo, se você sobe os trabalhos no Vimeo, a página do Vimeo já é praticamente um portfólio. Se você... Tá super bonitinho lá, né? Exato, sabe? Tem o Behance também. Se você quer fazer as coisas com WordPress também, nossa, cara, é muito fácil. Tem layouts prontos que você compra por... Cara, muito barato, velho. Preço de banana, tipo $15. Né? Porque durante muito tempo eu tive muito medo, não sei mexer em web, E no fim, tudo bem, demanda um pouco de tempo, mas tem muitos layouts que você já tá meio pronto, é só você deslizar a barrinha e aumenta de trabalho. Eu apanhei, cara, o dia que eu fui criar o blog, puta merda. Não entendia nada de web, eu queria abrir o blog de algum jeito, eu precisava abrir, não tinha quem chamar para me ajudar a falar, cara, não conheço nenhum web design. Fiz sozinho, fiz na história. Você programou o layout todo? Cara, não, eu peguei um layout básico do WordPress.com inicialmente, e aí depois eu comprei um layout pronto e troquei fiz a hospedagem, não sei o que, mas tudo assim, muito na tora mesmo, sabe? Eu acho que assim, é um aprendizado, porque é uma ferramenta também. Mas assim, ela não é Cara, aprender a mexer no WordPress não é aprender a mexer no cinema 4D, entende? Nunca, jamais será. E você? É muito mais simples, entende? E você sincero. Não, na verdade, tranquilo. Eu vou ser sincero, um sitezinho bem feitinho dá muita credibilidade.
É tipo uma moldura, né? É um frame. Eu tô ligado. Inclusive, eu vi um artigo já falando, existem obras de arte que questionam isso. Duchamp questiona isso, né? Porque ele pega o pinico lá e bota na galeria. Então, assim, depende da coisa que você pega. Se você põe seu trabalho dentro de um frame, você pega um pedaço, sendo prático, pega um pedaço de jornal, bota ele dentro de um quadro, põe na parede, você, que esse jornal aqui, entendeu? Eu tenho um quadro na minha casa que é um monte de página de livro. Só pra exemplificar. E eu acho do caralho, sacou? É que a apresentação acaba sendo parte do seu trabalho, né? Tipo, eu sou designer, eu faço trabalho com visual e o meu site é a minha apresentação também. Eu acho que é tipo o mínimo, né? É o mínimo que você espera, né, do negócio. Sim. Mas aí também assim, né? Eu acho que é bom deixar bem claro também que para quem está ouvindo, que se você está começando por uma casa com motion, com design, com ilustração e seja lá qual for a sua área, você não tem obrigação nenhuma de ter esse portfólio caro e vistoso. Você tem obrigação sim de ser um bom profissional, isso sim, isso é sua obrigação mínima, né? Porque senão você não vai ter cliente, você não vai ganhar dinheiro e não vai ser reconhecido de forma nenhuma. Agora... se fosse falar alguma coisa, o que você precisa ter mesmo... Pra mim, eu acho que faz seu trabalho bem feitinho, tipo, seja, como posso falar? Profissional, ético. Seja profissional, ético, que o seu trabalho aqui vai te ligar pro outro. Assim. A gente muitas vezes, por exemplo, tem alguns projetos que precisa chamar alguém. Você vai chamar aquele cara que é muito bom tecnicamente, mas que é difícil de lidar, ou você vai chamar aquela pessoa que é mediano, mas é muito tranquilo, o projeto vai tranquilo com a pessoa. Você vai chamar a pessoa tranquila, não esquecer dessa parte humana, parte humana, parte social, a parte de estar lá para você ser firmeza no trabalho para dar ponte pro próximo trabalho. Só voltando um pouquinho só no que a Bruna estava falando, para o pessoal que está começando, para vocês terem uma ideia a respeito do assunto de portfólio, a Bruna ela entrou na Vetor usando um portfólio do Behance e eu entrei usando um portfólio do Cargo. Ambos são portfólios gratuitos que você simplesmente bota o seu trabalho lá e tem uns layouts pré-determinados, entende? Eu recebi o convite pelo Behance, na verdade. Teve uma coisa que a gente falou lá atrás que está me incomodando até agora. O negócio, o que é o negócio? É que assim, às vezes a pessoa começa a trabalhar e a gente estava falando de fazer trabalhos pro bônus, só que assim, tome cuidado também, porque tem muita gente que tira proveito e vai querer que você trabalhe de graça. E se você está começando, cara, não entre nessa furada, entendeu? Não vai ficar trabalhando de graça só porque você quer fazer portfólio. Veja se é um lugar sério, se realmente você vai desenvolver um trabalho. É assim, vista a camisa da empresa. Mas, em última instância, não se esqueça, a camiseta da empresa tem que servir em você. Ou do cliente. Se a camiseta... Senão você abaixa as calças e mostra a bunda, né? Exato, cara. Senão você vai ser muito explorado. E na nossa área, que não tem lei, não tem muitas leis que protegem, e ninguém entra em justiça nem nada do tipo aqui no Brasil, é muito fácil ser explorado. Falo isso porque eu já fiz trabalho que acabei, não recebendo. Então, assim, no começo, cara, esteja atento, vá com calma e negocie, entendeu? Não vai abrindo as pernas trabalhando de graça só em troca de ter o seu trabalho repercutido ou coisa do tipo. Com certeza. No começo... em off eu vou te falar um calote que eu tomei. Não vou falar aqui na frente da galera aqui, porque pode pegar bom. Mas em off eu falo aí um calote que eu já tomei. Você vai ver o tamanho da encrenca que pode acontecer por causa disso aí. Então... sigam aí o que o Couto está falando, porque isso aí não é brincadeira não. Não abram as pernas demais não. Vamos com calma aí também, porque gerar portfólio e ficar conhecido são coisas que acabam acontecendo à medida que você também fica bom no processo, né? Não precisa também deixar avacalhar, né? Os caras te avacalharem. Então é isso aí, galera. Vamos encerrar aqui nossa terceira edição do Anchor Point. Eu quero primeiramente agradecer muito a Bruna e o Coates que vieram aí, fizeram barulho, conversaram com a gente bastante. Valeu, Bruna. Valeu, Diego. Valeu. Se tem alguma coisa para encerrar aí, pode falar aí. Só tenho a agradecer a vocês aí pela oportunidade de estar participando. Sim, também. Valeu, então. Se o pessoal tiver se tiver alguém aí com mais alguma dúvida, não sintam medo. Se quiserem vir perguntar qualquer coisa pra gente no Facebook, Sim. Tá lá, é só adicionar. Estamos aí para conversar e ajudar no que for possível. Isso aí. É isso aí. Beethoven, valeu demais também aí, cara. Valeu, sei que cara. Você deve estar numa ensolarada praia aí, você deve estar gravando da praia, né, cara? Você tem uma cara de malandro. Rapaz,
E agora, Beleza. por nossa sorte, começou a tocar aqui o som dos vizinhos. Vamos. É bom demais. Ainda bem que tá acabando o podcast, né? Mas aí eu queria agradecer a participação do pessoal, foi muito massa o bate-papo. E pra mim Valeu ajudou mesmo. bastante. Valeu. Bom demais. Agradeço. Valeu demais, galera. Ó, seguinte, quem tá ouvindo aí, se vocês estiverem ouvindo no YouTube, não esqueça de dar aquele joia básico aí, compartilhar com a galera e tal, e comentar também, sugerir pauta pra gente aí, porque essa pauta que a gente tá comentando aqui hoje foi sugerida por comentários no YouTube e no SoundCloud. E também quem estiver no SoundCloud, mesma coisa, curte a parada aí, compartilhe com gente da área, com curioso e com a sua mãe, com quem você quiser. O negócio aqui é a gente fazer o Anchor Point crescer junto com o Ler Lemonade, fazer essa comunidade nossa aqui de artes digitais ficar grande e barulhenta mesmo, sacou? Então até a próxima. Mês que vem a gente está de volta, lá pelo dia 15 a gente está gravando de novo aí, beleza? Falou, galera! Falou! Até a próxima. Até a próxima.